Que em nome de Jesus, tudo aquilo que se coloca contra, Pai, ao fluir do Teu Espírito Santo e o fluir desta mensagem aos nossos corações, que seja anulado em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com Ele, para que essa ministração cumpra, Pai, o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês. Eu estive ontem aqui na aula do Carisma. Vocês estavam alguém aqui ontem? Tá? Foi muito importante ontem aqui. Contei com o pessoal, eu estou há 3 dias viajando para chegar aqui. Eu saí de casa quinta-feira. Pela manhã. Participei de um evento com cegos que nós trabalhamos em Belo Horizonte. Depois eu palestrei no Carisma de Belo Horizonte. Aí peguei a estrada. Aí eu parei numa cidade, dormi, fui para outra cidade, parei para assistir o jogo e dormi. E continuei a viagem ontem. Cheguei aqui quase na hora de falar com o pessoal do Carisma aqui. E já estou dormindo, tá? Já estou acordado agora. E hoje eu quero falar com vocês. Hoje pela manhã já ministrei também em uma igreja aqui em Salvador. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou de Curitiba, estou morando em Belo Horizonte há 5 anos e trabalhando na Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é aquela instituição que faz as Bíblias. Se você olhar na sua Bíblia, vai ter uma marquinha lá, Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia que foi feita para o Lagoinha de Salvador, que nós fizemos, inclusive. Você pode olhar lá, Sociedade Bíblica do Brasil. Eu trabalho nos 2 estados, Minas Gerais e da Bahia, com o único intuito de não deixar faltar a Bíblia para o povo. Minha função é essa. Então a Sociedade Bíblica, além de ela vender os produtos para levantar recursos para a missão, nós recebemos ofertas de igreja para atender a nossa missão. Se você estiver curioso para saber o que a gente faz, depois pode entrar no nosso site que você vai ver lá muitas coisas que a gente faz. Uma delas eu mostrei aqui ontem, uma Bíblia em Braille, que nós doamos para os cegos de todo o Brasil. Toda a população cega que quer ter a Bíblia em Braille, nós doamos. A Bíblia em Braille é uma Bíblia que tem 2 metros de altura. São 50 quilos, uma Bíblia só. São 38 volumes para formar uma Bíblia. É a Bíblia mais cara do Brasil, custa R$5.000. E o cego não paga nem um centavo para ter essa Bíblia. Porque a ideia é que ele tenha acesso à palavra de Deus. E estamos fazendo agora a primeira Bíblia em Libras. Existe uma Bíblia completa no mundo em Libras, da língua americana de sinais. Eles demoraram 40 anos para fazer essa Bíblia. E nós começamos a nossa agora. A gente não quer demorar 40 anos, obviamente, mas nós queremos disponibilizar a palavra para as pessoas que necessitam da língua de sinais. No Brasil, pelo menos 3 milhões de pessoas precisam do Libras para se comunicar. 3 milhões é mais que uma cidade. São muitas cidades para compor 3 milhões de pessoas. Qual a população de Salvador? 2 milhões? Então, Salvador é mais uma cidade. É a população que necessita do Libras. Nós estamos fazendo agora a Bíblia para eles também. Esse é um dos trabalhos que nós fazemos. Desenvolvemos muitos trabalhos no Brasil. Depois vocês podem olhar no nosso site, vai ver lá sbb.org.br e todas as nossas atividades. Eu mandei essa foto para o meu filho hoje. Sabe o que ele falou para mim? Que eu estou parecendo aquele jogador de futebol. Quando começa o jogo, não parece a escalação dos jogadores? Ele falou que eu pareço aqueles jogadores que parecem na escalação. Faltou só fazer essa camisa. Muito bem. Queria meditar com vocês hoje um texto muito simples da Bíblia, mas muito rico. A história do pé de uva. Conhece essa história da Bíblia? Nunca leram essa história? Jesus se comparou a um pé de uva, a videira. João 15. Se você trouxe sua Bíblia ou se você puder acessar sua Bíblia, a gente vai trabalhar esse texto hoje. Esse texto vai falar de 2 tipos de relacionamento, com Jesus e com outros. Vai falar de 2 assuntos. Vai falar de uma árvore e vai falar de uma ordem de Jesus. Esse discurso que Jesus falou sobre esse assunto tinha muita gente assistindo Jesus. Onde Jesus estava, tinha gente.
Tinha aquelas pessoas que queriam aprender com Jesus. Tinha aquelas pessoas que queriam pegar algum erro de Jesus, para aprender Jesus. Tinha aquelas pessoas que iam por causa de comida, que sabia onde Jesus estava, tinha comida, e quando não tinha, ele fazia um McFish. Ele fazia comida, ele multiplicava comida, e quando não tinha, fazia, transformava. E tinha aqueles que iam por causa dos milagres de Jesus. Obviamente, onde Jesus está, há milagres. Mas também você pode perceber que onde tem milagre, não precisa nem ter Jesus, mas tem gente. Perceberam isso? Qualquer lugar que promove um milagre tem gente. É um fato muito curioso. Mas o fato que onde Jesus está, ali existe um milagre verdadeiro. E aqui o texto vai falar sobre esse assunto do pé de uva. E Jesus usou uma linguagem aqui para se comunicar com o povo. Jesus usava, obviamente, algumas parábolas, uma forma de linguagem para se comunicar com o povo. Às vezes, as parábolas eram para confundir. Tanto é que os discípulos falavam: Senhor, o que o Senhor quer dizer com aquilo? Ele explicava aos discípulos. E às vezes ele usava uma linguagem muito fácil, para que todo mundo pudesse entender. E esse texto aqui é uma linguagem muito fácil, que eles na época compreenderam, e agora eu quero explicar para vocês. Bom, esse texto aqui faz parte de uma série de mensagens de Jesus antes da sua morte, poucos dias antes da sua morte. Jesus fez uma série de sermões, série de palavras, obviamente que não era configurado como um sermão como nós temos hoje, mas ele usou 7 discursos, chamado Eu Sou. Ele falou assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele encerra esse discurso dizendo: eu sou um pé de uva, a videira verdadeira. Todo mundo que conhece um pé de uva? Alguém que nunca viu um pé de uva? Levante a mão. Alguns nunca viram um pé de uva. Pé de uva é uma árvore muito simples, bem fininha, que ela precisa de ajuda para sobreviver. O pé de uva você precisa fazer uma cabaninha. Quem já viu sabe como é que funciona. Você precisa colocar uma madeirinha, um caninho, um ferrinho do lado do pé de uva e fazer uma cabaninha para que ali dê os seus frutos. É uma árvore muito simples, precisa inclusive de ajuda. E Jesus se comparou a essa árvore. Jesus poderia se comparar a tantas outras árvores. Um pé de manga, um pé de laranja. Mas ele se comparou a uma árvore muito simples. Gente, Jesus se comparou a uma árvore muito simples. E às vezes tem pessoas que se querem comparar com outra coisa muito bem maior que elas. A simplicidade de Jesus está nos seus discursos. Jesus era tão simples. Lembra o episódio em que Judas foi entregar Jesus? Ele falou para as pessoas que ele tinha vendido Jesus e falou assim: ó, aquele que eu beijar, esse é o Filho do Homem. Lembra desse episódio? Por que ele tinha que beijar para poder marcar que era Jesus? Se os caras já estavam perseguindo Jesus há um bom tempo. Porque quem anda com Jesus é parecido com Jesus. E estava todo mundo igualzinho a Jesus na mesma época, mesmo horário. Ele falou assim: ó, então peraí. Então aquele que eu der o sinal, esse é Jesus. Jesus era muito simples. Jesus falava de forma que as pessoas pudessem entender. E às vezes ele fazia um jogo de palavras para que eles não pudessem entender, para que pudessem explicar depois. Esse texto está mais ou menos nesse contexto. Versículo 1 diz assim: Jesus disse: eu sou o pé de uva. Original. O meu pai é o lavrador, dono ou agricultor. Repito: eu sou a videira. O meu pai é o meu dono. Versículo 2: todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas ele poda ou limpa, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Todo pé de uva precisa ser podado regularmente. É uma das poucas árvores que você precisa ter um cuidado especial. O pé de manga você pode deixar lá a vida inteira, fora da manga. Outra árvore, um abacate, vai dar abacate. Jabuticaba, vai dar um jabuticaba. Deixa ela no meio do mato, vai produzindo. Uva não funciona assim, uva precisa de cuidado. Quem tem pé de uva em casa
planta ou cultiva uvas, ele precisa periodicamente podar, limpar, senão não dá uva. Olha que interessante. E aí o texto continua dizendo assim: vocês já estão limpos, falando para o pessoal que volta dele, ou seja, podados, por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Jesus já falava com eles há bom tempo. O pessoal que estava em volta de Jesus sabia que Jesus estava ensinando. E vocês que já têm me ouvido, já estão prontos, eles estão podados, eles estão limpos, por meio dos ensinamentos. Ou seja, o ensinamento de Jesus é o que nos purifica. O ensinamento de Jesus é o que nos limpa. E o texto vai continuando, versículo 4, acompanha aí. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Algumas versões dizem: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Olha só que interessante. Fiquem comigo que eu fico com vocês. Aleluia. Jesus é muito direto, Jesus não dá volta. Fique comigo que eu fico com você. Simples assim. Pois assim, como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar muitos frutos se ficarem unidos comigo. Isso é uma promessa de Jesus. Fiquem comigo que eu fico com vocês. É promessa. Promessa de Jesus. Nenhuma fruta nasce longe do pé. Nenhuma fruta. Você acordou de manhã assim, abre a porta da garagem, opa, uma laranja aqui, andando na calçada, uma melancia, um figo. Não tem como. Toda planta que produz fruto, o fruto só se dá porque está conectado com a planta. Não tem como nascer fruto fora da planta. E o texto falou: continuem comigo que eu continuo com vocês. Versículo 5: eu sou o pé de uva, vocês são os ramos. E ele falava com a gente, vou repetir, falava com pessoas que não gostavam dele, inclusive. Eu sou a planta, vocês são os ramos. Muita gente quer ser planta, gente. Nós somos ramos. Pastor é ramo, ovelha é ramo, planta só Jesus. Sabe por quê? Porque é dele que origina as coisas, é dele que sai a seiva, é dele que brota. O ramo só tem uma função: ficar grudado. O texto está dizendo assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo não toma decisão nenhuma, o ramo não consegue sobreviver sem estar ligado com a videira. O único trabalho do ramo é ficar conectado com a planta, só isso. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ô gente, está fazendo mais direto que isso. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. O ramo, ele não gera o fruto, ele só entrega aquilo que a árvore já gerou. O galho de uma árvore, qualquer árvore, ele só entrega o fruto que a árvore produziu. Versículo 6: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Ou seja, se não estiver ligado com a planta, não tem valor nenhum. Vocês aqui já viram algum móvel feito com pé de uva? Alguém quer ver um instrumento musical feito com pé de uva? Uma baqueta feita com pé de uva? Porque não tem valor nenhum. Nem enfeite o pé de uva você tem. Não serve para nada se não estiver ligado na planta. Olha a comparação que Jesus fez. Se não estiver ligado com ele, não tem valor nenhum. Interessante que o pé de uva, você corta um ramo verde, ele pega fogo junto com os ramos secos. É o único ramo verde que pega fogo junto com os outros ramos. E o texto vai dizer, continua: se vocês ficarem unidos comigo, olha só que Jesus está falando pela terceira vez, fiquem comigo. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Ou seja, a gente só vai receber se tiver com a palavra dele junto. Por que às vezes a gente ora, pede e as coisas não acontecem? Porque você não sabe pedir.
abençoar uma vizinha tua bem fofoqueira, bem chata. Todo mundo tem uma vizinha assim. Tem uma tia, alguém parente chato. E na hora de orar você fala assim: Senhor, abençoa fulano. Mas você não quer que Deus abençoe, você quer que Deus mate. E na hora de orar você quer enganar Deus. E na hora de orar você fala: Senhor, abençoa fulano, derrama da sua bênção. Mas você não quer isso, você quer que Deus mate o infeliz. E na hora de orar você está enganando Deus. A nossa oração deve ser: Senhor, eu não gosto daquele bendito, não gosto, mas seja feito da vontade, não a minha. A gente não ora assim. Tem um concurso, tem uma prova final, tem uma vaga, tem 3 pessoas concorrendo. Você não ora, mas você deseja. Tem uma desinteria nos outros 2. E fala aqui, ó: vocês receberão tudo o que pedirem. Por que a gente não recebe tudo o que a gente pede? Porque nós não oramos conectados na videira. Não oramos conectados com a palavra. Crente que não está ligado na videira não é um crente genuíno. E crente genuíno, crente que não é genuíno, não vai dar fruto nunca. Versículo 8 diz: e a natureza gloriosa de meu Pai revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são dos discípulos. Ou seja, a glória é de Deus sempre. Sempre a glória de Deus, nunca é nossa. Deus é adorado quando nós produzimos frutos. Mas até agora ele só falou de uva, não falou qual é o fruto ainda. Porque o discurso nosso é montado de frases até chegar no ápice da conversa. Eu quero falar um assunto com um pastor, por exemplo, eu chego contando caso, eu vou contando até chegar onde eu quero chegar com ele. Esse discurso é a mesma coisa, Deus está discursando com as pessoas. E versículo 9 diz assim: assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Ele falou de novo: continuem unidos comigo, gente. Só nos versículos que eu li já falou 4 vezes: fica comigo, fica comigo. E às vezes a gente não fica conectado com ele. Por quê? É um pedido muito especial. O segredo da geração do fruto está na nossa permanência nele. A gente vai produzir frutos se tiver permanecido em Jesus, permanecido no pé de uva. Versículo 10: se obedecerem os meus mandamentos, agora vai estreitar um pouco. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. É uma promessa. Agora já mudou, o discurso já apertou um pouquinho mais a conversa. Ele falou: continue indo comigo. Agora ele falou assim: se obedecerem meus mandamentos. Ou seja, nós vamos ficar com ele e obedecer os mandamentos, e ele vai continuar amando cada um de nós, assim como ele obedece os mandamentos do Pai. Versículo 11 diz: eu estou dizendo isso para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Uma alegria completa. Jesus está discursando um pouquinho antes da sua morte. Ninguém discursa de alegria antes da morte, não, gente. Detalhe: quando você não sabe, tudo bem, mas quando você sabe que vai morrer, ele sabia que ia morrer, gente. E discursando sobre alegria. E aqui eu queria fazer um experimento social com vocês. Queria que você olhasse para a pessoa do seu lado, mas não pode ser marido, esposa, namorado, só para ficar mais complicado o assunto. Queria que você olhasse no olho da pessoa e falasse assim: calma. Falasse olha dentro do grão do olho da pessoa e fala assim: eu te amo. Pode fazer esse teste, vamos fazer o teste. Vai ficar mais chique. I love you. Não tem como você falar de amor e não sorrir. Todo mundo aqui sorriu. Todo mundo aqui sorriu. Não tem como falar da maior expressão que Jesus entregou para nós e não sorrir. O marido não chega para a esposa e fala assim: eu te amo. Não funciona, não tem como falar eu te amo se não for carregado com um sorriso. E Jesus está falando da alegria
mandamento? Uma ordem. E ordem não discute. Ordem obedece. Ordem se cumpre. E ele falou: fiquem comigo, se vocês obedecerem eu vou amar vocês. E agora ele está dando uma ordem. O meu mandamento é esse, a minha ordem é essa: amem uns aos outros como eu amo vocês. Pô, gente, amar entre nós é muito tranquilo. Mas amar como Jesus amou, aí ficou um pouco mais apertado. Porque Jesus amou até os inimigos dele. A gente não ama quem torce para outro time. A gente não ama quem torce para outro time político. Quem nunca brigou aqui, pelo menos sentiu um desejo de brigar com alguém porque torcia para outro time de futebol? Ou torcia para outro lado político? Gente, nunca se brigou tanto em família por causa de política como agora. Tem gente que tem parentes que não se fala até hoje. E tem os que estão parando em frente ao quartel até hoje. E a família está sozinha, abandonada. Gente, preste atenção numa coisa: amar como Jesus amou, inclusive os inimigos, inclusive aqueles que teoricamente não merecem o nosso cuidado, o nosso amor. Ame como Jesus amou. E o que Jesus fez por amor, gente? Deu a vida dele. Você daria a sua vida por alguém que não merecia? E ele falou: é ordem, é mandamento, você só tem que cumprir. Ficou difícil agora esse joguinho, não ficou? O play agora ficou mais difícil. Amar como Jesus amou é muito difícil, gente. E ele falou só simplesmente assim: ame como eu amo vocês. Quer saber uma coisa, gente? Quem tem pet em casa? Eu tenho uma cachorrinha em casa. Às vezes minha mulher fala assim: você só dá atenção pro cachorrinho. Você gosta mais da cachorrinha do que de mim? Não é o que acontece lá em casa, mas muitas pessoas amam pet e não amam pessoas. Obviamente pet precisa de cuidado, de amor, tudo isso. Mas tem pessoas que precisam mais de amor do que você imagina. Nós amamos o nosso time. Nós damos a nossa vida pelo nosso time. Nós damos a nossa vida por tanta coisa e não damos vida por pessoas. Eu não sei como é que é a divisão dos times da cidade. Eu sei que um está numa divisão, outro está na outra divisão para baixo. Eu não quero fazer polêmica, não quero. Não quero. Parece que é 2 divisões para baixo. Eu não quero causar polêmica, não é essa a minha intenção. Mas os carros se discordam. Vocês estão rindo agora porque na hora do culto, que se for na hora do jogo, está tudo brigando. Gente, pior, eu sou corintiano, pior ainda, gente. Aliás, a Bíblia tem muita história dos corintianos, vocês sabem disso. Paulo escreveu 4 cartas para os corintianos, roubaram duas, ficou só 2. Os corintianos desde aquela época são famosos por causa disso. E, aliás, tem outro livro no Velho Testamento que fala dos corintianos, Juízes. Entendeu a diferença? Esse aqui é só para você conferir mesmo, só para eu vou falar besteira, esse 5 até que eu estava falando. Mas a gente ama time de futebol, a gente dá vida para o nosso time de futebol, a gente compra camisa cara por causa do time de futebol. A gente ama menos pessoas. E Jesus falou: ame como eu amo vocês, a ponto de dar a sua vida. E o texto vai continuar dizendo assim, versículo 13: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Gente, para alguns amigos a gente daria a nossa vida pelos filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 19 anos que faz o carisma, até falei pro pessoal aqui. Tenho um filho de 17 anos. É óbvio que eu daria minha vida por eles. Se precisar estar no hospital, precisa de um coração novo, arranca mesmo, dá para ele, já estou velho mesmo. Dá para esse menino. Qualquer pai faria isso.
Mas agora apareceu um cara lá que fez mal para um monte de gente. Esse cara abusou de um monte de gente. E chegou, fizeram todos os exames e todas as pessoas da cidade, só deu o teu coração compatível. Só precisa da tua assinatura para liberar. Você liberaria? Viu como é que é difícil amar como Jesus amou? Porque Jesus amou os inimigos dele. O texto vai dizendo: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Ô gente, ele falou: fique comigo, que eu fico com vocês. Obedeça os meus mandamentos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Para ser amigo de Jesus, tem que obedecer a Ele, tem que estar conectado com Ele, ou seja, cumprir o mandamento dele. Eu não chamo vocês de empregados, porque os empregados não sabem o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Gente, tem segredo que a gente não conta para parente, não conta para irmão, não conta nem para mulher, mas com amigo a gente conta. Sabe por quê? Porque amigo, a gente consegue contar segredos. Um fato é que você briga com um amigo, você fala: meu Deus, eu briguei com o rapaz, vai dar. Por que ele brigou comigo, gente? Irmão, cunhado, sogra, depois você vai se juntar mesmo qualquer dia, fazer um churrasco, está resolvido. Mas amigo, parece que a dor é maior. Vocês são meus amigos, não são empregados. E aqui Jesus direcionou os seus discípulos. Os discípulos andaram com Jesus de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Ele falou assim: olha aqui, vocês que me seguem não são empregados, não são estagiários, não são funcionários, vocês são amigos. Quem anda com Jesus é amigo de Jesus. E o texto vai dizendo: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vocês vão e deem muitos frutos, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedir em meu nome. Uau, agora ele falou qual era o fruto. Para fazer o que ele manda. E o que ele mandou? Amar. Ele falou da fruta, depois mudou o assunto para amor, porque ele quis dizer a mesma coisa. Daqui o texto diz: tudo isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Qual que é a última frase de todas as nossas orações? Toda oração a gente termina com uma frase. Qual é? Em nome de Jesus. Amém. Toda a nossa oração a gente termina como se fosse Jesus que estivesse orando. Porque a gente orou um monte de coisa e no final falou assim: em nome de Jesus. Ou seja, como se Jesus tivesse assinado embaixo tudo que a gente falou antes. É como se fosse um cheque em branco e a gente colocou o valor. Para a nova geração, o cheque era um dispositivo que usava antigamente. Você assinava e levava no banco. E aí se conferia se a assinatura era igual ao do titular na conta. E aí a pessoa dava a quantidade de dinheiro que está marcado no cheque. Para a nova geração que não sabe o que é. Depois foi substituído por um tal de cartão. E agora tem um tal de Pix. Para resumir a história, depois tem que entrar no papelzinho. Que ainda existe. Pouco utilizado. Mas o cheque, você podia colocar qualquer valor ali. Se a pessoa tivesse dinheiro na conta, você tirava o dinheiro. A nossa oração é a mesma coisa. Você pode pedir o que quiser, se você estiver conectado com a videira. E Jesus fala: pode usar o meu nome, que eu avalio. Como você falou? Pode falar que foi eu que falei. Isso a fim que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Alguém aqui já estava orando e dormiu? E falou: Senhor, abençoa Jesus, abençoa meus pecados, perdoa minha bicicleta. Já aconteceu? E no final o que aconteceu? Em nome de Jesus, amém? Como se fosse Jesus que estivesse orando. Gente, não é pecado orar e dormir. Não é pecado. O pecado é dormir sem orar. Entenda a importância do amor, a importância de orar conectado com Jesus.
Quando você está conectado com Jesus, você pede aquilo que é para pedir, você ora aquilo que é para orar, e o Pai lhe atende. O que eu mando a vocês é isso, verso 17. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Estou finalizando. Toda planta, no mundo todo, toda a planta passa por um processo diariamente. Toda planta viva passa por um processo diariamente. Vocês lembram qual é esse processo? Pergunta do Enem? Qual que é? Fotossíntese. Agora a minha pergunta: o que é fotossíntese? Às vezes eu esqueço o que é, depois que eu pergunto o que é. Vocês me lembram o que é fotossíntese? Fotossíntese é um processo que toda planta faz, que ela absorve toda a impureza que vem do ar, entre o gás carbônico, purifica dentro da planta e sabe o que? Que é um ar limpo. O pé de uva faz isso também. O que é o plano desse texto? Que não importa o que falaram para mim, não importa o que fizeram para mim, não importa o que o mundo diz, o que importa é que quando entra dentro de mim, isso transforma, porque eu estou conectado com Jesus e transforma em amor. Toda vez que nós recebemos alguma acusação, alguma coisa, algum histórico pesado, bateu na gente, transforma em amor. Você quer ganhar uma briga com alguém? Fala que é uma pessoa. Já aconteceu comigo isso. Obrigado, um amigo meu. Quando ele veio brigar comigo, eu falei: eu te amo. Quebrou as pernas dele. O amor derruba barreiras. E Jesus falou assim: fica comigo, que vocês vão ter amor para valer. Gente, amor não acaba, não tem estoque de amor. Amor é ilimitado. É mais que o 4G da vida. É ilimitado. Não tem a quantidade mínima coisa por dia. Você pode usar o amor sempre, toda hora que você precisar. E aliás, você precisa toda hora. Não importa o que fizer, não importa o que falar, não importa como entrou em você, transformou em amor. E uma outra lição que está nesse texto: o pé de uva tem uma característica diferente das demais plantas. Que a uva, ela fica pendurada, uma espécie de uma cabana, um varalzinho, ali dá frutas. Já viram isso? Em filme, pelo menos, em desenho? E quanto mais o fruto ele está carregado, mais ele vai pesando, mais ele vai pesando, mais ele vai pesando. E se você não lá tirar logo, ele pega no chão. Quanto mais nós somos carregados de amor, quanto mais nós somos carregados de amor, a gente não fica em cima, a gente fica embaixo, servindo. Quem ama, serve. Quem ama, ajuda. Quem ama, conforta. Quem ama, nunca está aqui, está aqui, servindo pessoas. Talvez tenha alguém aqui que nunca sentiu o amor de Jesus. Quero dizer para você: Jesus te ama. E essa igreja te ama. A gente só pode oferecer para os outros aquilo que nós temos. Gente, e nós temos amor para valer. O maior amor do mundo está com nós. Está dentro da gente. Jesus é a fonte de todo amor. Se você não sentiu o amor de Jesus ainda, você pode sentir o amor de Jesus. E o amor de Jesus pode ser transmitido até por causa de um abraço. Tem alguém aqui que nunca sentiu o amor de Jesus? Tem alguém que nunca se sentiu abraçado por Jesus? Mas pode ser que seu vizinho seja essa pessoa. Sabe quando nós vamos ganhar esse bairro inteiro para Jesus? A gente amar o bairro inteiro. Sabe quando que nós vamos ganhar o nosso condomínio para Jesus? Quando a gente amar todas as pessoas do condomínio. Sabe quando nós vamos mudar a cidade inteira para Jesus? Vamos ganhar para Jesus?
mandamentos. E Jesus chegou assim e falou: ó, meu mandamento é um só, amem uns aos outros. E quem ama, não rouba, como diziam os 10 mandamentos. Quem ama, não mata, como diziam os 10 mandamentos. Quem ama, não dá falso testemunho, como diziam os 10 mandamentos. Quem ama, não cobiça a mulher do próximo, nem quando o próximo está próximo, nem quando o próximo não está próximo. Quem ama, pode eliminar os outros 10. E quem ama não faz nada disso. Que essa igreja seja reconhecida em todo lugar.